Você já se pegou querendo retornar a velhos hábitos, velhos costumes, depois de ter percebido que você precisava mudar e você avançou, deu um passo, mas você fica relutando entre querer retroceder ao que você fazia antes e você fica nesse conflito? Saiba que você não é a única e não é de agora. Isso é da nossa natureza, é uma tendência nossa do ser humano de querer dar sempre vazão a essa vontade de estar ali confortável, né? Onde você já conhece, onde você já domina. Eu estava no meu devocional analisando o comportamento dos discípulos de Jesus depois que Jesus ressuscitou. E ele tem alguns episódios em que ele se manifesta novamente aos seus discípulos. Um episódio em que ele visita os seus discípulos na praia, depois que eles estavam pescando, porque falando de João, Simão Pedro, Tiago, eles eram pescadores, mas depois que eles foram chamados por Jesus, eles começaram uma nova vida, eles se tornaram outras pessoas, né? O chamado deles mudou. Então eles já não eram mais pescadores, eles não exerciam mais essa atividade. Eles passaram a ser pregadores. Então eles viviam ali do ministério, de andar com Jesus, dos sermões, de dar sermões, de aprender. E aí depois que Jesus ressuscitou, eles se viram novamente ali. E agora o que vamos fazer? E qual foi a atitude que eles tiveram? Eles então estavam juntos, reunidos e resolveram voltar a pescar. Passaram a noite inteira e não pegaram nada. Esse relato está em João 21. Eu convido você a leia mais profundamente esse capítulo e veja se você não se identifica com Simão Pedro quando ele fala que vai voltar a pescar. Porque mesmo depois de ter vivido o que ele viveu, o que ele presenciou, os anos que ele passou junto a Jesus e quão coisas maravilhosas e grandiosas ele viu perto de Jesus, andando com Jesus. E ainda assim, ele pensou, vou novamente fazer o que eu fazia antes, minha vida vai voltar a ser o que eu era, porque talvez ele tenha pensado que não passou de um momento aquilo que ele viveu. E nós, muitas vezes, nos pegamos assim como Simão Pedro, achando que depois que você conheceu uma vida nova, provou daquilo, provou de algo novo e foi bom. Às vezes você teve uma experiência sendo na igreja ou fora dela, num qualquer contexto que você esteja, você teve uma experiência e aquilo te marcou, mas quando chega no outro dia, você tem essa sensação de que Simão Pedro teve, de que passou, foi só um momento que eu vivi. Não é isso que eu sou. E sabe, o nosso interior, ele quer novamente nos dizer, nos colocar nesse lugar de que você viveu a sua vida inteira assim, foi assim que você foi criada. Por que agora você quer viver coisas novas? Vem aquela síndrome da impostora, você já ouviu falar? Do síndrome da impostora, de que essa vida que você está vivendo, ela não é a sua. Não é assim que você deve prosseguir, não é isso que você deve, não é isso que você deve viver. E olha, eu tenho visto muitas pessoas falando sobre um termo que está sendo usado bastante, que é fingir até você ser. Existe uma linha fina, tênue, entre você realmente ter uma postura de uma pessoa que você quer ser, quer viver, uma vida que você quer viver, e entre você fingir ser ou fingir ter alguma coisa, sabe, que você tanto almeja? Porque eu acredito que um fingir, ele não sustenta. Mas quando você realmente tem uma transformação e você passa a viver, e isso requer de você um certo esforço, requer de você uma postura diferente, sabe? Um impulsionar. Assim como esses discípulos que
mesmo depois do que viveram, tiveram a tendência a querer voltar e até voltaram, né? Eles até pescaram, mas tão prontamente Jesus vai lá e fala com eles novamente. Essa passagem é uma passagem muito bonita quando Jesus fala com Simão Pedro para que ele não abandone o chamado, para que ele não abandone essa nova vida que ele aprendeu a ter nos últimos anos, para que ele não retorne a exercer o que ele era, o velho homem que ele era. Jesus o chama para uma nova vida, e essa nova vida, ela não seria uma vida fácil. Jesus deixa isso claro para Pedro nesse momento. Ele não seria uma jornada tão fácil. E Jesus então ensina Pedro que uma vida nova, para você abraçar esse novo que você deseja na sua vida, requer de você que você abandone velhos hábitos, que você abandone as coisas que te levavam a essa vida que você tinha. Talvez você vai ter que romper algo aí na sua rotina, você está acostumada, ressignificar esse momento, fazer um esforço mesmo para sair desse hábito que você tinha para um novo que você tenha hoje. Eu sempre trago isso nos meus vídeos, de como novos hábitos te levam a novos lugares, mas você tem que saber escolher. Você tem que ter uma visão clara de onde você quer chegar. Qual é a vida nova que você quer? Pedro aqui, quando ele foi chamado por Jesus, Jesus o ensinou essa vida nova. E você pode ser ensinada por Jesus se você assim quiser. Deus te mostre o caminho claro para você viver a partir de agora, se é o que você quer, mas vai requerer de você também a sua parte. Jesus estava dizendo para Pedro, preciso que você faça a sua parte. E você também, se você quer, você precisa fazer a sua parte. As ações certas, a sua mentalidade, essa batalha que nós temos na nossa mente em querer voltar, em querer velhos hábitos, mas você dizer para você e dar essa voz de comando para você mesma, de que aquela velha mulher, aqueles velhos hábitos não fazem mais parte da sua realidade hoje. Jesus chamava Pedro para uma nova vida, e hoje Jesus te chama para uma nova vida em Deus, para Ele te dar novos destinos, um caminho novo, e dando a certeza de que você não está só, assim como Ele deu a certeza para Pedro de que ele não estaria só. Ele teria, além da comunhão com os irmãos, aquelas novas pessoas que ele tinha encontrado no caminho, que faziam parte do novo ciclo dele, dessa comunhão que ele tinha, e o quanto que é importante nós estarmos em ambientes assim, você ter pessoas que vão caminhar com você nessa nova jornada, pessoas que são abraçadas a você. Pedro tinha esses que se tornaram amigos dele, né, que andaram com ele. Mas Pedro levou essas pessoas também, esses discípulos que estavam com ele pescando, levou também a se realinhar, a se reposicionarem nessa nova vida para a qual eles foram chamados. E você se vê nesse mesmo processo que Pedro, de abandonar os velhos hábitos, relutando aí entre querer voltar à velha mulher ou realmente avançar para a nova mulher. Abrace esse chamado novo para a sua vida. Busque pessoas que você pode ter esse apoio, essa comunhão. Busque os ambientes certos. Busque ter os hábitos que vão te levar a isso, para essa nova mentalidade, para esse novo que Deus tem para a sua vida. Essa é a mensagem que eu quero passar para você nesse vídeo de hoje. E eu espero que tenha falado com você. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva nesse canal e vamos juntas nesse crescimento para frutificar. Esse é o intuito que Deus tem para a sua vida. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!